Nesse vídeo eu vou te mostrar uma das melhores e mais populares bibliotecas para te ajudar a trabalhar com requisições dentro das aplicações React ou Next.js do lado do cliente. Eu estou falando do TenStack React Care, essa biblioteca incrível que ajuda muito a criar as aplicações web. Vem comigo. Fala aí, Dev, beleza? Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo no canal. Eu sou o Gus da Codegus e nós vamos falar hoje de TenStack React Care, que é uma biblioteca incrível para fazer principalmente requisições do lado do cliente, só que de uma maneira muito moderna, prática, tá? E ela te ajuda bastante, sendo bem honesto. Então aqui o que ela faz? É uma biblioteca para requisições web, então ela faz o fetch. Na verdade, ela não faz o fetch, ela encapsula o fetcher, né? Então o fetcher pode ser um Axios, pode ser um fetch API nativo do JavaScript, né? Mas ela cria um encapsulamento ali no qual provê para você a parte de estados, então você não precisa ficar criando estados para colocar o dado dentro, a parte de estados de carregamento, de erro, o próprio dado também que vem da API. Ela te ajuda com cache, ela usa o Stay While Revalidate, o SWR, né? Então você já tem a informação pronta ali, e quando você cria um novo registro, por exemplo, então quando um novo registro é criado de algum lugar, ele faz essa revalidação por trás dos panos e adiciona esse valor novo caso ele exista. Ela também faz mutações, que no caso seria atualizações de dados, e a gente consegue aí fazer a sincronização dos dados, tanto chamando a API novamente, quanto usando a atualização otimista, que são dois conceitos que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Para o Next.js, ela vai funcionar apenas com Client Components, tá? Ela é uma biblioteca de cliente, porque ela utiliza estados, ela utiliza providers do React. Então, se você não sabe a diferença entre Server Components e Client Components, eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui nos cards para você assistir, que eu explico com detalhes, né, o que é cada um. Legal? Então, antes da gente continuar e ir para a mão na massa, eu peço que você deixe seu like, a sua inscrição, o seu comentário, porque aqui eu tenho vídeos semanais de React, de Next. Aproveita e deixa no comentário o que você quer ver, qual conteúdo você quer aprender aqui. E aí também, se quiser, me segue nas redes sociais, @CodeGusOficial, você vai me achar aí nas principais redes. Então a sua ajuda faz uma diferença enorme para esse canal e eu sou muito grato aí pela ajuda que vocês dão. Olha só que interessante esse negócio aqui que eu vou mostrar para vocês. Se liga nisso aqui. So basically what Growth does, we work in integrations, new client prospections, and understand exactly what the client needs to make their product or their store running with Meshing. Esse aí sou eu falando inglês, isso aí sou eu vendendo a Meshing, que é a empresa que eu trabalho, para uma pessoa que tinha interesse em conhecer mais sobre ela. Tá? Eu acabei gravando essa parte para te mostrar que o meu inglês ele não é perfeito. E eu demorei demais para conseguir chegar nesse nível no qual eu estou hoje. Como que você pode chegar nesse nível de uma maneira diferente e mais fácil? Utilizando um método validado, tá? Um método que te ajuda a chegar nesse nível entre 3 e 12 meses. Um nível que te possibilita trabalhar nos Estados Unidos, na Europa, em lugares onde o pessoal fala inglês. Eu já trabalho há 4 anos no mercado do exterior e esse é o meu nível de inglês que eu tenho aqui, tá? O link está na descrição e no comentário fixado. É A Jornada, o nome da experiência de educação, beleza? Então dá uma olhada, entre 3 e 12 meses, você vai estar falando um bom inglês aí que vai abrir portas para você, beleza? Bora pôr a mão na massa, já falei muito, vamos fazer aqui o que a gente tem que fazer, vamos trabalhar. Então vamos lá, eu criei um projeto base, tá bom? Esse projeto base vai estar lá na descrição também, o link do GitHub sempre está na descrição, você pode usar ele. Nesse projeto base a gente vai ter duas APIs para utilizar, que é a /API /users, que é uma API de listagem de usuários, e post, né, /API /users, para criar um novo usuário. Eu vou criar um novo usuário utilizando o Faker, tá? Só com dados fakes mesmo, porque o intuito do vídeo é mostrar como que o React Care funciona. Então, além disso, a gente vai também instalar as bibliotecas do React Care e do Faker. Já deixei aqui um comando para me ajudar. Então, eu vou abrir aqui o cursor, e eu tenho aqui já um arquivo, a gente já vai falar desse arquivo daqui a pouco. Eu vou instalar aqui as duas bibliotecas, ok? Obviamente você não precisa do Faker para usar o React Query, tá? O Faker aqui é só mais para o vídeo mesmo. Mas o TenStack React Query é exatamente o que você precisa para fazer a parte de requisições. Próxima tarefa que a gente tem aqui é configurar o Query Client Provider e instanciar ele no layout TSX. A gente precisa utilizar esse provider do React Query porque é ele que faz toda a parte de manipulação dos estados e tudo mais, tá bom? Só que a gente não consegue chegar aqui no layout e já colocar ele direto, porque quando eu instancio um Query Client, tem algumas coisas que funcionam apenas
do lado do cliente, tá? O que eu costumo fazer? Eu crio um novo arquivo aqui, dentro de Underline Components, ou então, dependendo do projeto, em outro lugar, mas ele vai chamar core-provider. Por quê? Porque aqui eu posso colocar todos os provedores que eu quero, que necessitam estar do lado do cliente, beleza? Então, é esse cara aqui. Se por acaso você tiver algum outro provider de outra coisa, isso aqui é uma dica, né? Você pode colocar dentro desse provedor também. Por exemplo, o Next Themes da vida, tá? Você não necessariamente precisa colocar dentro do layout direto. Até porque ele utiliza recursos do cliente, né? Então vamos lá, para a gente conseguir utilizar, nós vamos importar o Query Client e o Query Client Provider do TanStack React Query. Nós vamos criar um Query Client aqui, ó, igual a New Query Client, e vamos exportar, export the full function, Core Provider, vai ser um children aqui. Esse tipo aqui pode ser isso mesmo, children, react.reactNode. Legal. E aí eu vou retornar o Query Client Provider, passando o Query Client aqui, que eu instanciei, e o children dentro. Beleza? Isso aqui é simplesmente como se fosse um gateway, né? Eu estou só encaminhando os componentes para frente, mas eu preciso disso para utilizar o React Query, caso contrário não vai funcionar. Aí no layout, a gente chama aqui o nosso Core Provider e coloca o children dentro. Então agora, eu importei aqui em cima, a gente já tem a possibilidade de utilizar o React Query dentro da nossa API, aliás, do nosso projeto. Agora vamos começar com uma coisa básica aqui, ó. Vamos consumir a API de usuários com o React Query, tá? Então, bem simples, const, e aí você pode chamar aqui, por exemplo, de users igual use query, certo? E você vai importar esse use query do TanStack React Query. Você vai abrir e fechar chaves, e o primeiro parâmetro aqui, a primeira propriedade que você vai chamar é o query key, chamando users. Esse query key, ele é o nome da chave que vai ficar no cache, tá certo? Então, vamos supor que a sua lista de usuários, você quer que tenha sempre o nome users, e se você precisar utilizar essa chave de cache para resgatar essa lista de usuários, você pode utilizar esse query key. Por que é um array aqui? Porque às vezes você está fazendo, por exemplo, a requisição de um usuário único, que tem um ID. Então você poderia passar o ID desse usuário aqui, entendeu? Você pode colocar vários índices nesse array e aí o seu cache, a cache key, né, a query key, vai ser de acordo com os índices que você está passando nesse array, beleza? A segunda coisa que a gente vai fazer aqui é colocar uma query function, que no caso, ele está me dando a sugestão aqui de eu adicionar um fetcher, né? O que acontece? Eu poderia fazer o fetch aqui direto, o fetch, e fazer um ponto .then com res, né, response, e res.json, e beleza. Ele vai retornar para mim o JSON desse fetch. E aqui eu posso colocar qualquer coisa, pode ser um Axios, tá bom? Por isso que eu falei, o useQuery ele não faz requisição, ele encapsula. Então a nossa função de requisição tem que estar criada. Normalmente, eu vou fazer aqui nesse arquivo para ficar mais didático, mas você pode criar uma função chamada fetcher, e ela vai simplesmente ser a sua função que já vai receber uma URL e ela vai retornar já o JSON para você. E aí, em vez de passar o fetch sempre aqui, a gente passa o fetcher e utiliza a API que a gente tem, tá? Ah, mas eu não estou usando o fetcher. Beleza, vamos supor que você está usando o Axios. Seria, por exemplo, um function fetcher aqui, com URL também. E aí, por exemplo, você retornaria o axios.get, né, URL, e aí o res.data, igual está aqui. Então aqui seria, por exemplo, para funcionar com Axios, tá? Então o fetcher ele é independente, o React Query ele não está preso a alguma biblioteca de requisição. Bom, o segundo passo aqui, nós vamos colocar, por exemplo, algumas propriedades. Eu posso colocar, por exemplo, aqui users.spending, que vai ser a informação de que o estado está carregando os dados, ok? Eu também posso colocar aqui, por exemplo, if users.data.error, que é o que vem da minha API, quando eu tenho algum erro, tá? E aí, no caso aqui, eu até retorno um users.data.error aqui dentro. Nós também podemos fazer o seguinte, colocar aqui um if users.data.length igual a 0 e colocar aqui nenhum usuário foi encontrado. Então tá vendo que esses estados eles já estão prontos aqui para mim, né? Eu já tenho esses estados que são estados do React dentro do useQuery. Eu não preciso ficar criando vários use states para resolver as coisas, tá bom? E aqui eu posso fazer finalmente o users.data.map, passando aqui o user key,
o username e e-mail, que são os dados que eu tenho lá na minha API. Aqui ele está reclamando do N só, mas não tem problema, a gente pode colocar aqui um user, porque eu acho que essa interface existe. Pronto, e aqui não é nem name, é full name, tá bom? Eu importei aqui o user da interface, é só você também importar do seu projeto. Já está pronto aqui e ele vai funcionar. Vamos testar isso. Vou dar aqui um pnpm dev e ver se ele vai subir. Está na porta 3000, vamos dar uma olhada lá. Ó, ele carregou 2 usuários para mim. John Doe e Jane Doe, que são usuários que já existem, tá vendo? E aqui, ó, já está aqui a minha requisição. Se eu, por exemplo, saio da página e entro de novo, ele faz uma outra requisição para mim para buscar os dados atualizados, tá certo? Então vamos supor, eu coloquei até aqui um negócio no README para ajudar, uma instrução. Vamos supor que eu vou criar um outro usuário. Então Gustavo e Gustavo@curious. Eu vou pegar esse cara aqui, esse cur, eu vou abrir um novo terminal e eu vou executar esse cur aqui. Ele criou um novo usuário para mim, tá? Ao voltar na minha página, ele vai recarregar. Então eu vou sair, vou voltar, ó, e ele carregou um novo usuário aqui. Tá vendo que interessante? Então ele já faz tudo isso para você. Eu coloquei só um delayzinho na API para você ver que aparece aqui o carregando, o estado de carregamento. Beleza, terminamos a primeira parte de consumo, tá? Isso funciona com qualquer API, se você tiver APIs com parâmetros e tudo mais, vai rolar também. Agora tem uma segunda parte que é muito legal, que é a parte de atualização de dados, que é com use mutation. Então vamos voltar no código. A gente vai ver que tem uma outra função aqui, um outro hook do TanStack que a gente pode utilizar, que é o const user mutation igual use mutation. Esse use mutation ele é utilizado para fazer as alterações. Então, o primeiro parâmetro dele seria o mutation function, tá? É a função de mutação. A função de mutação vai ser uma função que eu vou chamar ao back-end, por exemplo. Então eu posso vir aqui, por exemplo, colocar aqui, ó, create user, e eu vou enviar para uma requisição do tipo post, igual eu falei que eu tinha API, com os dados do usuário, tá? Aqui eu vou só omitir o ID, porque eu não quero mandar o ID. E aqui a minha mutation function pode ser o create user. Logo depois, eu posso utilizar aqui um onSuccess para fazer o seguinte: quando esse usuário for criado, eu quero que você revalide o cache para mim através de uma requisição novamente na minha query key users, tá? Como que eu posso fazer isso? A gente cria aqui um cara chamado query client igual use query client, mais um hook aqui. E dentro do onSuccess a gente pode chamar query client.invalidate queries e aí passa a query key. Tá vendo por que é importante a gente ter a query key? Porque a gente consegue sempre, ó, invalidar a query para que ela seja requisitada novamente e busque os dados com mais precisão, tá? E os dados atualizados. Beleza. Para fazer isso aqui rolar, nós temos uma função chamada, aliás, um botão, né, chamado novo usuário. A gente pode dar um on-click nesse botão. E aí ele já está dando uma sugestão para mim. Tá, ele vai fazer o seguinte, ó, user mutation, .mutate. Quando eu chamo o ponto .mutate aqui, ele vai chamar essa função mutation function, que no caso é o create user. Então, quando eu chamar aqui no on-click do botão, o evento, o mutate, ele vai chamar para mim essa função aqui que está requisitando a minha API de usuários para criar um novo usuário. E aí eu estou passando um nome aqui, mas eu vou usar o faker agora, para fazer tanto o nome quanto o e-mail de maneira randômica, né? E aqui em cima a gente pode importar o faker.js. Então, beleza, vamos lá voltar para a aplicação, vou recarregar e agora eu vou clicar em novo usuário. Ó, ele está criando para mim um novo usuário, ele criou, deu 201, e você vê que ele já chamou a API para revalidar os dados. Então eu clico em novo usuário, ó, chamou a API e ele revalidou, tá? Aí, para não ficar uma coisa sem feedback aqui na tela, você pode utilizar uma outra flag do React Query, do Use Query, né? Que é, por exemplo, o users.isFetching. O isFetching, ele vai mostrar toda vez que tiver atualizações desse tipo, né? Tô tentando buscar de novo uma informação, ela já existe, e eu estou tentando atualizar para colocar a informação mais recente, né? Aí você pode usar o isFetching.
O spending, que é o que está aqui no começo, é quando você não tem nada. Eu não tenho nenhum cache e eu vou pegar tudo do zero. Então, por exemplo, voltando para a tela, a gente pode vir aqui e clicar em novo usuário. Então, ele vai criar o usuário e vai atualizar, tá vendo? Aí ele já atualizou aqui embaixo, apareceu atualizando ali. Aqui no novo usuário, para também dar um feedback, a gente pode colocar, por exemplo, user mutation, .spending, ele vai mostrar um criando e, se não, vai mostrar um novo usuário. Então, mais uma vez, ó, vou criar um novo usuário, está criando, atualizando e aí apareceu. Legal? Então, essa é a função de mutação para você conseguir também fazer alterações nos dados e tudo mais. Tá certo? Você pode chamar outras APIs, outros endpoints, como delete e tudo mais. Agora vem a parte mais legal, que é o filé mesmo aqui, que é a atualização otimista, o Optimistic Update. Eu já tenho falado sobre essa técnica aqui no canal, em outros vídeos, e eu vou mostrar como que você faz isso com o React Query, tá? Então, basicamente, é bem interessante. Se você não quer esperar esse tempo de atualização, né? Você quer já deixar o dado direto na tela, e se você tem a oportunidade de retornar, por exemplo, o seu novo usuário inteiro na resposta da API, então aqui, que é a minha API de criação de usuário, eu já tenho informações que batem com a lista que eu tenho na tela, eu não preciso ficar esperando a minha API carregar os dados novos. Eu posso simplesmente já atualizar o estado do próprio React Query com os dados novos, tá? E para fazer isso, a gente vai vir aqui no onSuccess e vamos colocar um query client.setQueryData e a gente vai passar a nossa chave, que é o users, tá? Aqui nós vamos ter o usuário antigo, não o usuário antigo, a lista de usuário antigo, né? Então vamos chamar de users em vez de old, que é onde eu quero adicionar. E aqui no onSuccess a gente pode receber o new user, tá? Ele vem com a resposta da API que a gente recebeu lá. Então eu posso criar uma nova lista, atualizar a minha query, o meu estado, o meu cache, né, com os usuários antigos e o novo usuário. Então, beleza. Isso aqui a gente pode manter, porque mesmo eu atualizando o dado com o que vem da API na resposta, eu posso também chamar a API de novo se eu quiser. Só não precisa colocar esse atualizando aqui, a gente pode comentar. Porque o dado ele já vai vir de maneira imediata, tá bom? É uma atualização otimista, por isso tem esse nome, né? Nós vamos clicar aqui em novo usuário, ele vai criar e automaticamente ele já adicionou aqui pra gente, mesmo sem a requisição terminar, tá certo? Ó, novo usuário, ó, ele já carregou. Quer saber? Vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui no route e eu vou colocar um delay maior, vou colocar 3 segundos para retornar a minha lista. Então, ó, carregando, 1, 2, 3... Beleza, você viu que demorou para carregar. Vou clicar em novo usuário, ele vai criar em 1 segundo, ó. E enquanto isso, está carregando a lista. Só que a informação já estava lá. Então isso é a atualização otimista. Galera, terminamos aqui a parte do React Query. Me fala o que você achou nos comentários. Esse framework, ele é muito legal, essa biblioteca, né? Ela é muito legal porque ela facilita muito o seu trabalho no dia a dia com requisições, principalmente porque ela já gera esses estados, gera o cache. Então, a sua aplicação ela fica muito mais dinâmica, tá? Juntando isso aí com uma aparência legal, um skeleton loader, coisas assim, meu, fica uma aplicação incrível. Eu recomendo muito que você utilize o React Query nos seus projetos. E não esquece, o link desse projeto aqui e outros links estão na descrição. E invista em você, aprenda inglês. Você viu falando no vídeo lá, aquele vídeo é resultado de muito estudo sem um método. Quando você tem um método já facilitando a sua vida, o inglês ele vem com muito mais... vamos dizer assim, naturalidade, né? E você vai conseguir alcançar incríveis patamares na sua vida. Eu te vejo numa próxima oportunidade. Valeu, falou e até mais!